Hoje é a nossa entrevista com a coach para a menopausa, Julia Kress, e ela vai trazer respostas ousadas para perguntas horripilantes que chegam nesse tema para ela. É um tema que muitas vezes é tabu para muitas mulheres, mas ele precisa ser expresso, falado, digerido, para a gente ter uma vida melhor, com mais felicidade, mais sucesso. E ela chega aqui com a gente sem tabus, para falar para todas nós sobre a menopausa, como ser feliz na menopausa e aproveitar esse momento como uma grande oportunidade. Júlia, já que a gente está falando aqui que é um momento sem tabu, então a gente já vai com uma pergunta bem interessante para você. Qual foi a pergunta mais desconcertante que chegou para você, pelas suas seguidoras, sobre a menopausa? Quando que essa menopausa vai passar? Pelo amor de Deus! Eu recebi um vídeo exatamente assim. Olha, o que eu posso falar para você, Patrícia, é que a menopausa, ela faz parte de um todo chamado climatério. O climatério, ele acontece para todas as mulheres. Todas as mulheres em cima da face da Terra, elas vão passar pela fase do climatério. E é exatamente no climatério que acontece 3 fases: a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. A pré-menopausa é quando começa a acontecer todas aquelas sensações, calores, irritação, atrofia vaginal. A mulher, ela fica com dificuldade de ter o orgasmo. Muitas vezes ela até acontece a secura vaginal, e com isso alguns homens eles acabam abandonando o lar. E isso realmente é muito triste, porque a mulher ela espera que o homem entenda, e muitas vezes o filho, o chefe, todas as pessoas que estão à volta, ela não entende o que está acontecendo, porque baixa a produtividade na empresa, os relacionamentos ali à volta também ficam afetados, e a mulher ela não consegue entender o porquê dessa alteração. E quando ela vai ao ginecologista, ele só recomenda uma pomadinha, não tem uma conversa, uma clareza. E com isso a mulher ela acaba, não para todas, mas para a maioria, porque isso aconteceu comigo, se tornando refém de apenas um produto para consumo. E que na verdade, para que você consiga viver bem na menopausa, você precisa entender as 3 fases. A primeira fase é a fase onde você vai fazer um exame chamado FSH. Você vai solicitar um exame laboratorial. A segunda fase é a menopausa propriamente dita. São 12 meses após a sua última menstruação. E para você também descobrir se você está na pré-menopausa, se você não tem sintoma nenhum, que é pouco provável, porque é secura vaginal, olho seco, muita irritação, apatia, pele seca, o cabelo fica muito fino e começa a cair. Então são alguns sintomas que às vezes a mulher ela acha que somente o calorão é que ataca. Tem outras coisas também. Começa a ganhar peso. Se você é aquela pessoa que tinha a cintura fininha, a cintura começa a alargar. Mesmo que você seja uma mulher magra, a cintura começa a ficar um pouquinho mais larga. E aí você fala, nossa, mas eu tinha cintura fina, agora não tá acontecendo. O metabolismo cai lá embaixo, as taxas hormonais também entram em declínio, e tudo isso acontece e ela não está sabendo que todo esse turbilhão, que esse período está fazendo toda essa bagunça na vida dela. E aí ela me pergunta quando que essa menopausa vai passar. Na verdade, é uma longa fase que você vai precisar aprender a conviver com ela. E o pós-menopausa é quando você já veio a sua última menstruação. E com isso, você vai aprender a lidar com essa nova fase. Porque com a baixa dos hormônios, necessariamente, você não precisa ter que correr para tomar hormônio sintético. E muitas mulheres não podem, como eu, que eu tive câncer na família, minha avó morreu de câncer. E eu não posso realmente, tenho que ficar bem longe dessas coisas todas. Uhum. E com isso, eu acabei entrando num processo de muitas pesquisas. Eu sozinha tive que pesquisar tudo e descobrir, e hoje eu faço a menopausa, é a melhor fase da minha vida, e eu não quis guardar esse segredo só pra mim. Eu criei um método chamado Domine a Menopausa, onde hoje ajuda centenas de mulheres. Então, se você tá nessa hoje,
de saber de quando que essa menopausa vai passar. Na verdade, é uma fase que você vai aprender a viver da mesma forma que você aprendeu a conviver com a adolescência, começou a nascer, os mamilos começaram a ficar, os peitos começaram a ficar mais grandinhos, teve que lidar com a menstruação. Então a menopausa é essa nova fase onde você vai aprender a lidar com ela, e isso a gente ensina muito bem dentro do nosso método, cuidar da alimentação, fazer atividade física, ficar focada que tipo de alimentos você tem que parar de comer de vez, que tipo de alimento você tem que acrescentar na sua vida, mais noites de sono, como que você vai dominar o estresse, que hoje em dia o estresse é realmente um grande desafio, e tudo isso é uma nova escola. A menopausa, na verdade, é uma nova escola na sua vida. Então a menopausa é uma fase que ela não vai passar, é uma nova fase, é um renascer na sua vida. Júlia, hoje você é uma autoridade no tema da menopausa, é uma especialista mesmo, uma coach que é especialista em menopausa. Mas a gente sempre se pergunta, quando uma mulher entra no climatério, ou enfim, qualquer uma dessas fases da menopausa, a gente sabe que o usual é procurar um endocrinologista, ou até o ginecologista, que é o primeiro profissional que a mulher começa a conversar. Então, como que uma coach, que a princípio trabalhou com emagrecimento e é uma coach reconhecida como você, mas ainda não é dessa área, desses profissionais que mais usualmente a mulher procurou até agora, como que você, como coach, Júlia, pode ajudar a mulher na fase da menopausa? Simples. Primeiro, eu resolvi os meus problemas como mulher na menopausa. E eu descobri que existem crenças limitantes, existem bloqueios emocionais que faz com que a mulher não faça o que tenha que ser feito. Por exemplo, ela vai ao dermatologista, ele passa uma série de coisas para ela fazer. Ela pega aquele papel, pendura na geladeira ou põe na gaveta e nunca mais vê o papel. Mas no momento que ela foi ao dermatologista, ela queria muito resolver aquele problema. Mas existem bloqueios emocionais e crenças limitantes, e existem lixos emocionais que precisam ser retirados. E eu ensino essas mulheres a entrarem em ação. Vou te dar um segundo exemplo. Quantas pessoas, muitas mulheres não vão ao nutricionista? Porque o problema não é a dieta, o problema é a autossabotagem. O problema é a procrastinação. Então eu ensino essas mulheres a parar de procrastinar. Eu não vou falar para você 100%, mas eu falo para você que 90% você sai do 0 até o 90%. E com isso, elas conseguem colocar em prática o que a nutricionista diz para fazer, o que a pompoarista diz para fazer, o que o dermatologista diz para fazer. Na verdade, eu trabalho junto com esses profissionais. Na minha equipe, eu tenho uma sexóloga, eu tenho personal training, e tenho nutricionista e alquimista alimentar e médico da família. E juntamente com essa equipe, eu faço o despertar da mente dessas mulheres, que elas chegam querendo querer. Eu quero muito hoje, mas eu estou muito ocupada para fazer uma atividade física. Mas por que não faz uma atividade física? Porque só pensa no processo, só pensa na dor. Se você trabalhar hoje pensando no resultado, na perspectiva, fica muito mais simples de você conseguir entrar em ação e conseguir também esvaziar o seu saquinho da raiva. Dormir com raiva. Eu ensino as minhas alunas a esvaziar o saquinho do perdão. Tem que dormir com o saquinho do perdão zerado, tranquila. E com isso, elas conseguem ter uma vida plena. Porque é muito simples ir ao ginecologista e fazer os exames e tudo mais. Mas o que tem que ser feito sozinho em casa, por que não faz? Porque existem lixos emocionais que muitas vezes tá lá na infância, lá no subconsciente, e elas não conseguem realizar. Simples assim. É assim que uma coach de menopausa ajuda uma mulher que tem filhos, marido, trabalho, muitas vezes é mentora de outras pessoas,
tem sempre aquela amiga com problema fazendo DR, então ela tem tempo para todo mundo. Mas para si própria, ela diz que não tem tempo. Na verdade, é uma fuga. Ou ela está pensando apenas no processo, não está pensando no resultado. Imagina só que eu te dou um plano de ação para nos próximos 30 dias você se livrar de alguns quilos, de você se livrar de alguns sintomas, e você está na minha frente e você diz que vai fazer. Você sai da minha frente e você não faz mais. Pois é, isso acontece demais. Só que todas as minhas alunas da menopausa, elas são online, dentro de um grupo de WhatsApp, e as aulas são dentro de uma plataforma onde elas assistem as aulas e colocam em ação todas as tarefas, e aí acontece a transformação.